Ok, acho que agora sim. Bueno. Bem, bom dia a todos, né? Bom dia, Silvia e Luciana. É um prazer estar aqui com vocês nesse terceiro Diário de Lacage, né? E para a apresentação desse projeto que é tão bacana, assim, que a Silvia vem já nos contando ao longo do tempo, né? Em outros espaços, enfim, né? E eu gostaria de agradecer imensamente, né? Vocês terem aceito o nosso convite, né? Para estarem aqui conosco. A Silvia atende crianças e adolescentes, né, e a companheira da diretiva, né? Então a gente vem trocando muitas ideias e fazeres em relação à área de infância e adolescência e de bebês na FEPAL, né? Então é um trabalho que já vem ocorrendo em conjunto. Então tê-la aqui conosco junto com a Luciana realmente é um imenso prazer e acho que diz desse trabalho em conjunto, né? Então agora eu passo a palavra para a Carme, que vai coordenar essa atividade, e que seja um ótimo encontro para todos nós. Bien. Gracias, Aline. Sí, buenos días también a todas, todos. Bienvenidos a compartir esta tercera presentación de Diarios de la Calle. Yo soy Carmen Rosa Zelaya, de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis, y también coordinadora suplente de esta Comisión de Infancia y Adolescencia de FEPAL. Y junto con la colaboración de Nora Binacur de APA, promovemos este espacio, la presentación de proyectos de psicoanalistas de América Latina que vienen realizando en poblaciones con niños vulnerables. Hoy en día vamos constatando la ampliación del campo de intervención del psicoanálisis, saliendo de las paredes del consultorio privado para incursionar en la comunidad, atendiendo a las necesidades emocionales más urgentes de la población de bebés, niños y adolescentes. Debo decir que es muy gratificante entrar en contacto con colegas que desarrollan creativas y originales propuestas, construyendo una integración del psicoanálisis con otras disciplinas, ganando progresivamente con ello su espacio de reconocimiento y validación. Diarios de la Calle ha adquirido un nuevo formato. Es ahora interactivo. A través de su presentación virtual, como la de hoy, ¿no?, en la plataforma Zoom, da lugar a la intervención de los asistentes, estableciéndose un diálogo que puede ser continuado luego en la página del Facebook, ¿no?, que también Diarios de la Calle tiene su página en el Facebook. Hemos presentado, este es el tercer proyecto. El primero fue el proyecto SOS Brasil, que presentó Alicia Lizondo, y junto con María Auxiliadora Campos. Se realizó el 22 de mayo. Luego tuvimos el 11 de septiembre el proyecto que presentó Analía Wall y el equipo del programa de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Presentaron los dispositivos clínicos y abordaje en red con niños y jóvenes vulnerables. Y hoy día tenemos el gusto de presentar el proyecto Atelier Escola Acaya, integrando la escucha, el conocimiento y el hacer. Tenemos el placer de contar con la presentación de Silvia Braco. Ella es psicoanalista de la Sociedad Brasilera de Psicoanálisis de Sao Paulo. Es actual directora adjunta de la comunidad de la Comisión de Comunidad y Cultura de FEPAL y coordinadora de salud de Atelier Escola Acaya. También la acompaña Luciana Gómez, formada en psicopedagogía, especialista en literatura para niños y jóvenes. Actualmente trabaja en el Atelier Escola Acaya, componiendo el equipo de la biblioteca y coordina las acciones de Barraco Escola. Esta actividad tendrá 1 hora como duración. Luego de la presentación, los últimos 20 minutos abriremos para el intercambio con los asistentes. Bueno, sin demorarme más, le doy la palabra entonces a Silvia para que nos presente su proyecto. Dale, Silvia. Bom,
Queria agradecer o convite da Comissão de Infância e Adolescência, as minhas companheiras aí de trabalho na atual diretoria da CEPAL, a Aline, Carmen, a Lu, minha parceira de trabalho lá no Acaia, e dizer que é um prazer dividir esse espaço com vocês. Para mim, sempre um prazer falar do Acaia, tá? Eu vou fazer uma pequena introdução, e aí eu e a Lu vamos depois fazer um diálogo aqui entre nós, né? Nos últimos 17 anos, eu acompanho a construção desse trabalho, sempre pensando junto com uma equipe. Vocês me entendem nessa velocidade que eu estou falando? Sim? Mais devagar. Sempre pensando junto com uma equipe multiprofissional de que maneira a escuta e o trabalho psicanalítico, que está presente desde a fundação do Acaia, aliado a outras formas de expressão e cuidado, oferecem para trabalhar o tipo de sofrimento a que estão expostos populações que vivem excluídas, neste caso em grandes metrópoles, sofrendo os impactos e efeitos produzidos pela desigualdade, racismo, violência, desfiliações sociais na própria subjetividade. O Acaia trabalha, vou falar um pouquinho de onde ele está localizado na cidade de São Paulo. Ele trabalha, a maior parte dos seus frequentadores mora em 2 favelas e um conjunto de moradia popular no entorno do CEAGESP, que é o maior entreposto de distribuição de alimentos, de frutas e verduras da América Latina. É interessante esse dado, porque é um lugar de passagem. Milhares de pessoas e veículos que circulam diariamente nessa região, dificultando o estabelecimento de vínculos e favorecendo o trânsito de qualquer atividade ilícita, tráfico de drogas, violência, exploração sexual infantil. Da parte dos nossos alunos que vivem nas comunidades, que é a maior parte dos nossos alunos, 75% das crianças que frequentam o Acaia têm pais, irmãos ou parentes próximos no sistema prisional ou ligados ao tráfico de drogas. É interessante pensar que não é um bairro de periferia, essa comunidade está dentro da metrópole, num bairro nobre, muito valorizado. Então, as segregações ali se dão muro a muro. Nós estamos colados, eles estão colados aos bens de consumo da classe alta, explicitando a desigualdade de uma forma brutal. Muitas vezes ali, eu sou reconhecido como uma ameaça à segurança da vizinhança, um indesejável morador da favela. Essa é a tônica que a gente observa, né? Durante muitos anos, a gente atuou no contraturno escolar. Eles iam para a escola num período e vinham para o Acaia no outro período. E também nas favelas. Já faz bastante tempo que esse trabalho que a Lu vai contar acontece. Mas a educação sempre esteve presente no horizonte do Acaia. E em 2017, a gente abriu, na sede do ateliê, uma escola experimental de tempo integral, com aulas regulares e ateliês, tais como artes, marcenaria, música, biblioteca, capoeira, entre outros, e a oficina do sentimento, que é um trabalho psicoterapêutico que eu vou falar um pouco para vocês. Num programa da escola que reúne e articula educação, saúde e cultura. Eu acho que a gente fala que esse trabalho teve sustentado em 2 pilares, que a gente chama de espaços de escuta e espaços de fazeres. A ideia é que as funções se complementem. As rotinas criadas, a organização da equipe, os ateliês inseridos na rotina escolar, como espaços de expressão e cuidado, eles funcionam como um enquadre, um contorno, que favorece simbolização, estruturação emocional e também transmissão de conhecimento.
A gente pensa sempre no processo. Tudo pode ser construção, linguagem, narrativa, que levem essas crianças a nomear experiências, ampliando seu repertório de expressão, o que reflete na organização interna e externa. A gente acompanha como esses fazeres, a arte, os processos de simbolização, a escuta, produzem efeitos radicais na subjetividade e constroem alternativas de ocupar um lugar no mundo. A Elisa Bracher, que é artista plástica, diretora e fundadora da instituição, ela define o Acaia como um lugar de estar, né? Eu acho que é bem simbólica essa ideia, né? A gente tinha muita coisa para dividir sobre as muitas frentes de atuação do Acaia, mas a gente escolheu falar do trabalho nos barracos de escola, que acontecem dentro das favelas, e dos cuidados com a saúde mental, incluindo aí a oficina do sentimento. A Luciana vai contar sobre esse importante dispositivo de trabalho e depois eu volto para falar da oficina e aí de algumas ideias que eu considero fundamentais para o trabalho na comunidade. Então, Lu, com você. Eu só queria compartilhar, desculpa, esqueci de compartilhar uma foto. Só um minuto aqui que eu fiz uma... Eu queria trazer para vocês, só rapidamente, essa foto que eu acho que dá a dimensão da... Oh, caramba. Achei. Tá, vocês estão vendo? Sim, sim. Por que não está aparecendo na apresentação? Essa foto mostra a favela da Linha, que é uma das favelas com as quais a gente trabalha, com a comunidade, literalmente exprimida entre os muros, né? Aqui são as construções de alto padrão da região, é quase um espaço de resistência. Tá? Bom, Lu, com você agora. Silvia, eu só vou pedir para você ir passando as fotografias até chegar no Barraco Escola. Aí, pode deixar aí, por gentileza. Tá bom. Bom dia a todas e todos. Vou pedir que, novamente eu acelerar na fala, a velocidade ficar aí no contraponto, a tradução, vocês peçam para eu ir mais devagar. Bom, então, eu estou no Barraco Escola há aproximadamente 6 anos, e é um lugar, eu acho que como a Silvia trouxe, que é desafiador, né? Trabalhar nesse lugar é um desafio diário. Então, o Barraco Escola, a gente atua a partir de princípios como acolhimento, cuidado, né? E é cuidado à saúde, cuidado ao corpo, cuidado às memórias, cuidado à cultura que aquele público apresenta, e desde ações muito pequenas até ações mais amplas dentro do cotidiano, né? Então, às vezes, o café da manhã é uma forma de acolher, mas às vezes também a parceria com a UBS é uma forma de acolhimento também numa dimensão mais ampla. Pode seguir. É importante só destacar que a UBS, para quem não sabe, né, do pessoal, é a Unidade Básica de Saúde, que é um aparelho da prefeitura da cidade, que faz atendimento à saúde, atendimento primário à saúde. Eu gosto muito dessa fotografia aí ao lado, né, com esse título de um filme, de um documentário por Elisa Bracher, que é Que Língua Você Fala? Porque estar no barraco, nos barracos escolas, nós temos 2 polos, um nessa favela central, que a Silvia mostrou, que chama-se Favela da Linha, e nós temos outro barraco na favela ao lado, que se chama Favela do 9. Vocês me ouvem bem, sem microfone? Sim. Perfeito, eu vou falar assim, então.
E para estar nesse lugar, a gente precisa conversar com quem está lá. E muitas vezes conversar com o autor desse trabalho, com a autora desse trabalho, é também a gente se deslocar de uma linguagem que às vezes não chega à escuta do outro, né? Então aqui tem as áreas, os eixos que a gente atua nesses dois polos, que é o acolhimento, saúde, corpo e movimento, cultura e educação, lazer e entretenimento, e integração escolar. Eu trago esses eixos, eles não como determinantes de um trabalho, mas eles perpassam por um lugar que é multicultural, dentro desse único lugar que é o Barraco Escola. Pode ir, Silvia, por favor. E o barraco, ele é um lugar que está localizado dentro da favela, como vocês podem ver, aqui é a frente do Barraco da Linha, que ele é um lugar que acolhe todas as idades e todas as pessoas, né? Nessa fotografia, onde estão mães, crianças e adolescentes participando de uma atividade externa, ela retrata um pouco disso. A gente não tem repartições dentro do barraco, ele é um único espaço que se dedica a acolher desde bebês até pessoas adultas, até assim, não tem idade, basta existir para ir no Barraco Escola. Pode passar, Silvia, por favor. Essa fotografia, ela diz, né, ela retrata o início, antes do barraco existir enquanto espaço físico. Em 2005, a Ana Cristina Sintra e a Elisa Bracher, que a Silvia falou no começo, elas foram timidamente até as vielas da favela, né? Então, é uma aproximação muito respeitosa que aconteceu, que foi conversando com aqueles moradores e moradoras, e começando a entender ali quais eram os desafios daquele lugar, né? Não foi uma instituição que chegou e se implantou dentro da... Vocês me dão licença que a tomada não está funcionando, e aqui diz que minha bateria está acabando. Eu vou trocar. Pronto. Tudo ao vivo, é assim. Então, elas foram até as periferias e começaram timidamente oferecendo atividade nas vielas. Então, forrar um tecido no chão, começar ali com massinha, levando costura, atividades de costura, livros para leitura, tudo na viela. Então, é muito importante, eu acho, enquanto premissa do Acaia, a gente entender de que chão a gente parte, né? Que lugar que a gente está pisando, com quem que a gente está conversando, e a partir daí foi se traçando um diálogo de respeito e cuidado para futuramente se fundar o espaço Barraco Escola enquanto espaço físico. Pode ir, Silvia, por favor. Então, essas duas fotografias, elas retratam um pouco lá do início, né? Vocês podem perceber aqui Barraco Escola à esquerda, ainda com bastante atividades na viela. E do lado esquerdo, a gente já tem aqui uma fotografia bem recente, acho que de 2 semanas atrás. Porque dentro da nossa perspectiva do que se entende por cultura e cultura periférica, a gente abre um espaço na viela, no caminho, para além de ser um lugar de passagem, né? Então, que seja um lugar onde possa existir a impressão cultural daquele território. Então, aí a gente observa uma fotografia onde as crianças desenharam, junto com um morador, uma brincadeira de amarelinha no chão, é uma tinta fixa, e fica aí na viela. Isso desperta um outro olhar, né, para além da viela enquanto lugar de passagem. Pode ir, querida. Aí eu trouxe fotografias e a parte delas eu estou
trazendo essas memórias. Se vocês acharem que está faltando, anotem aí para a gente conversar depois. Na área de corpo e movimento, a gente tenta trazer também, na verdade, essas áreas elas não são tão divididas, mas a gente tenta entrelaçar tudo que há de potência lá dentro. Então, a área de corpo e movimento, a gente se estende até o parque, tem um parque próximo, né, aqui que é o Parque Vila Lobos, e que é bem colado a esses empreendimentos que a Silvia mostrou, de alto padrão. Então, a gente costuma fazer visitas a esse parque e levar a nossa refeição para ser feita lá no parque, né? É importante falar que esse acolhimento também se dá no lugar de alimento, né? Não é só o alimento intelectual, mas o alimento de verdade do corpo. Então, a gente faz 2 refeições por dia em cada barraco. Então, a gente pega essa refeição e a gente faz um piquenique no parque, as crianças pulam corda, brincam de esconde-esconde. E aqui também, de novo, na Viela, uma brincadeira que também dá esse movimento da Viela enquanto lugar cultural. Pode ir. Aqui nós temos um pouco aqui dividida a área da saúde, que ela também é o acolhimento. Então, eu trouxe aqui cultura e acolhimento. A gente tem aqui à esquerda a Neuza é enfermeira, é a pessoa da área da saúde que, no momento, cuida, né, de ações pequenas dentro do barraco relacionado à saúde. E a gente tem aqui, em paralelo a isso, o acolhimento das necessidades, né? Porque, às vezes, as crianças elas vão até o barraco só para brincar, né? Então, acolher o sentimento e o desejo de uma criança que vai lá porque ela só quer brincar, também é cuidar da saúde. Então, essas 2 fotos eu acho que traz um pouco disso. E dentro da cultura, a gente tem várias atividades, mas uma delas é o bordado, que vocês estão vendo aqui, que é costura. Não sei se dá conta de traduzir a ideia de costura. Então, a Neuza, além da saúde, ela tem aí os saberes dela sobre a costura e ela vai dividindo aí com as mães. Pode passar, Silvia, por favor. E essas ações de saúde, elas se dão, que nem eu disse, de situações mais amplas até as menores. Então, às vezes chega uma mãe lá, ela não está com a pressão, com nenhum problema de pressão, mas ela quer uma acolhida, ela quer ser atendida, no sentido de se sentir acolhida. Então, a Neuza faz esse cuidado de inferir a pressão. Na pandemia, o ACAIA traçou aí uma parceria com outras instituições privadas de saúde, que foi muito importante para a comunidade. Essa foto aqui à esquerda, a gente vê uma visita, eu acho que é do Instituto Beneficência Portuguesa, né, Silvia? Né? Até as 2 favelas. Então, a gente vai conversando com todos os públicos. Pode ir, Silvia, por favor. Isso é legal. Outra atividade, estou falando um pouco de cada atividade. Aqui à esquerda, a gente tem um evento chamado Mutirão de Beleza, né? Que é o momento de cuidar do bem-estar, de fazer penteado, de olhar para a cabeça, ver quem tem piolho, porque às vezes tem criança que tem piolho e ela quer ir lá para cuidar do piolho. Às vezes a mãe quer ir só para pintar a unha, então acontece tudo junto. Mas também tem um momento onde a gente faz um cuidado mais específico voltado para como cuidar, né, da escovação, como cuidar do corpo de um jeito que possa evitar futuros problemas de saúde. Pode ir. Essa foto eu gosto bastante. Esse é um movimento muito coletivo, que é o sarau. Dentro da cultura, a gente faz o sarau. Então, é um momento onde as crianças se reúnem para pensar quais são os dizeres das mães, quais são os dizeres das crianças, quais são os dizeres das avós. Isso se junta tanto na oralidade quanto em poemas de livros. E a gente ocupa essa viela com música, com poema, com dança, com tudo de cultural e de potente que tem lá dentro. Então, esse aqui é o sarau que aconteceu na linha. Outro evento é o... Pode ir, Silvia. Outro evento é o cinema. A gente também faz sessões de cinema semanal, né, na qual as crianças escolhem o filme um mês, o outro mês, nós, educadoras e educadores, oferecemos o filme. Pode ir.
Aqui é um mutirão de limpeza, então a gente convida sempre os moradores também a olharem para dentro dessa viela. Se ela é um lugar que não é só de passagem, né? O caminho ali é um lugar também da prosa, da brincadeira, ele tem que estar limpo, ele tem que estar acolhedor também. Então, a gente faz um mutirão de limpeza para olhar para essa viela, o que, que tem de sujeira. E aí o Acaia também fez uma ação muito bacana que foi colocar lixeiras e distribuir sacos de lixo diariamente para que a comunidade possa organizar seu lixo antes da coleta. Então, é uma ação também que ela acontece uma vez por mês no barraco, essa do mutirão. Pode ir, Sil. Essa já falei um pouco, né? Esse aqui é o terceiro ou quarto sarau da linha. Esqueci de falar uma coisa que nessa fotografia é bem importante. Essa situação de sarau, que é um evento cultural, é o momento onde as pessoas, as mães e as avós, né, elas conseguem fazer esse entrelace intergeracional. Então, a gente fez um sarau chamado Dizeres de Lá, porque esse lugar ele é habitado por pessoas de diferentes regiões do Brasil, do Norte, Nordeste. E a gente fez um sarau chamado Dizeres de Lá, onde as mães traziam, né, como que se diz uma coisa em Pernambuco ou em Alagoas, que aqui em São Paulo é dito de outra forma, né? Mas o neto ou a neta ou o filho está dizendo de outra forma. Então, são linguagens de épocas diferentes e conversando. E aí eu trouxe um trecho de uma mãe, que aqui em São Paulo a gente tem um costume de dizer, você é bem educada, se você não é, você não teve educação de berço, então você não tem educação. E um dia uma mãe trouxe essa fala para o sarau. O povo de São Paulo tem a mania de dizer que educação vem de berço, pois eu dormi a minha vida inteira em rede e sou muito bem educada. Depois, eu acho que na tradução, quem estiver traduzindo essa diferença de rede e berço, né, o berço ali, um cantinho acolhedor como uma cama, e a rede é a ideia do balanço, né? Não sei como que fica isso na tradução. Pode seguir, estou com muito tempo já, né, Sil? Acabou. Acabou as fotos, acabaram as fotos. Quer falar mais alguma coisa agora? Na verdade, assim, eu acho que eu tentei ir muito rápido, não sei se eu dei conta de dizer tudo que eu precisava dizer, mas acho que se tiver dúvidas, no momento da conversa, aí a gente vai trocando, tá bom? Bueno, muchas gracias a las dos por esta presentación que nos deja pensando en lo maravillosa que es esta propuesta, ¿no? de un abordaje tan integrado, ¿no? Donde veo que no hay diferencias, ¿no? Es una comunidad que convive, ¿no? de chicos, grandes, y varias áreas de atención. ¿No? Creo que las fotos que nos han mostrado muestra la riqueza, ¿no? del espacio que están ofreciendo a estos niños, ¿no? Que de alguna manera yo pensaba, comparándolos, ¿no? Cuando muestran esa fotografía de las favelas al lado de estas construcciones mucho más beneficiadas económicamente, yo pensaba, esta propuesta, si bien se da en un contexto más de pobreza, la sonrisa que vemos en los niños, la manera como están conviviendo, muestra la posibilidad de otro tipo de riqueza, ¿no? Una riqueza más psíquica, ¿no? Que se está pudiendo desarrollar con ellos, ¿no? Las felicito realmente porque creo que da cuenta de lo que se entiende por cuidado. O sea, es un cuidado integral, no solamente del cuerpo, del conocimiento, sino cómo ofrecen vías para poder desplegar las potencialidades en compañía
en compañía, sobre todo me parece eso muy bonito, o sea, cómo están todos juntos, ¿m? Comparando con la educación muchas veces de otros sectores que se vive muy en soledad, ¿no? Los niños que vemos que están solos en sus casas mientras los padres están por otro lado. ¿M? Bueno, por favor, no sé si ustedes quieren completar algo más o damos lugar a intervenções. Eu vou contar, Carmen, um pouco do trabalho que acontece na escola, porque esse é o trabalho que acontece nos barracos, que é fora, né? É um barraco aqui dentro da comunidade. E nós temos hoje não, nós temos desde o início uma sede que era um espaço de ateliê e desde 2017 se tornou uma escola experimental, tá? Que reúne isso que a Lu também traduziu tão bem aí, educação, saúde, cultura, e o que a gente entende por cuidado, né? Cuidado é um cuidado de fato integral, né? Integral em todos os sentidos, mas fundamentalmente sensíveis ao contato humano, porque muitas vezes o que acontece é que são pessoas desumanizadas, invisibilizadas, que não são vistas na sua humanidade. Então, isso acho que faz toda a diferença, né? E é a potência desse trabalho, ele está nas relações que podem ser estabelecidas, né? A gente lá no Acaia, eu ia falar um pouco do conceito de clínica extensa que a gente usa, mas eu acho que não vale a pena aqui que todo mundo, de algum modo, pensa e transita por essas ideias, né? Mas eu vou falar um pouco da área da saúde, que eu coordeno no Acaia. Então, com o trabalho, ele partiu da saúde mental, porque o Acaia foi fundado por uma psicanalista e uma artista plástica. Então, essa reunião aí da arte e da psicanálise. E ele se ampliou hoje para um programa de saúde integral. A gente entende que uma criança que está com dor, que não enxerga porque precisa de óculos, que está com fome, que está mal, né? Ela não pode estar na sua potência para se desenvolver, tá? Então, a área hoje da saúde tem um programa grande que acolhe todos esses elementos, mas a saúde mental, que é onde eu vou me deter aqui, a gente tem uma atuação transversal na escola. Hoje a gente tem uma equipe, eu trabalho lá desde 2005, e hoje eu estou na coordenação de uma equipe de psicólogos, fono, enfermeiras, então eu hoje faço um trabalho de supervisão dentro do Acaia de coordenação, mas durante muitos e muitos anos eu estive até 2 anos, até antes da pandemia eu estive ali no trabalho direto com as crianças, o que não quer dizer que a gente não esteja no trabalho direto, estamos o tempo todo, né? Então, a gente tem um trabalho transversal e a gente trabalha com diversos dispositivos. A gente privilegia todo o trabalho dos psicólogos em espaços coletivos. Então, a gente tem uma experiência muito rica. A gente brinca que na escola nós somos chamados de infiltrados, porque a gente está nos ateliês livres, na oficina dos sentimentos, nos espaços de artes, biblioteca, nos barracos de escola, em um programa de corpo e saúde com os alunos adolescentes, discutindo questões de raça, gênero, cidadania, direitos humanos. Temos um trabalho específico com a equipe de educadores, né? Podendo trabalhar junto e discutir questões e dar um suporte também, uma troca que é fundamental para a equipe, tá? Eu acho que isso é super importante. No Acaia, a gente tem professores, psicólogos, cozinheiros, artistas, porteiros, equipe de manutenção, mas, acima de tudo, lá dentro, somos todos educadores. Eu acho que essa é uma tônica do nosso trabalho, tá?
A oficina dos sentimentos, que é esse espaço aí de acolhimento, vamos dizer assim, um trabalho psicoterapêutico, eles são ateliês abertos que funcionam semanalmente com grupos de até 8 crianças. Tá? É interessante porque as crianças fazem usos muito distintos desse espaço. Então, por exemplo, você tem crianças que vão toda semana, tem crianças que vão um tempo, depois param de ir, tem um ir e vir natural. Mas o interessante é que você acolhe o grupo que tiver ali no dia. Né? E isso exige que se desenvolva recursos técnicos para lidar com a heterogeneidade das situações. Aquele encontro não se repete, ele é único. Né? E a gente vai tentando nomear. Eu defino assim como um lugar de encontro com o outro e consigo mesmo. Então, assim, construindo pontes entre o mundo interno e a realidade compartilhada. A gente sabe que o brincar é a língua da criança, é o seu idioma mais genuíno. E como ela se apropria do mundo, aprendendo a se relacionar com as emoções, comunicar sentidos. Eu fico pensando na Lu ali, recebendo aquela criança só para brincar no barraco. A gente sabe que valor pode ter um momento de brincadeira, né? Mas nesse espaço da oficina, esse brincar e esse espaço que a gente oferece, ele é mediado pela escuta de um psicólogo que vai acolhendo e traduzindo esses elementos, permitindo que as crianças possam expressar medos, angústias, dificuldades, e também dar contorno aos excessos que estão submetidos cotidianamente. E, principalmente, contar com alguém confiável que acompanhe e sustente esse processo. Ao mesmo tempo que a gente vê muita potência, a gente também identifica o estrago que os excessos produzem. Tá? Excessos de todas as ordens. Então, por exemplo, é comum nas brincadeiras das crianças cenas carregadas de muita violência, brigas de traficantes com a polícia, sangrentas, ou brincando de vendinha, mas o que é vendido na vendinha? A droga que é comercializada na frente da porta da casa delas, dentro das vielas. Né? Histórias de pais presos, relatos de visitas às cadeias, muito material de adultos entorpecidos em relações sexuais, então a mistura da sexualidade com a agressividade, com a violência mais do que a agressividade. Eu pergunto, que mundo é esse que tem que caber dentro dessas crianças? Né? Então, que afetos despertam e como isso poderia ser escutado, né? Por um psicanalista e também por qualquer outra pessoa que ali está sensível a esse contato. Tá? Eu acho que o desafio da gente suportar intensas angústias, ela muitas vezes impensáveis, ela é natural aí na prática de qualquer psicanalista, mas entender como o ambiente, no seu caráter traumático, produz marcas na subjetividade e encontrar formas de se comunicar com estes elementos, eu acho que esse é o maior desafio num trabalho como esse. Tá? A violência, a erotização são canais de expressão comuns, sem a metabolização e as transformações que o brincar e a palavra promovem em direção à integração desses elementos. E é isso que a gente tenta produzir ali no Acaia como um todo. Né? É a palavra, é o fazer, é espaços de transformação. A gente sabe que quando a segurança comunitária falta, quando o ambiente ele traumatiza e retraumatiza, essas falhas aparecem em ato. Então, é isso que a gente, de algum modo, tenta aí produzir, né, com elementos que deem contenção e possibilidade de transformação, principalmente. Então, assim, é muito interessante perceber que quando você oferece esses espaços de expressão e escuta, os deslocamentos que são possíveis, né? Quando esses afetos eles passam
a ter um caráter de comunicação, não é apenas descarga, tá? E principalmente quando isso é apoiado e suportado pelo outro, esse ato ele deixa de ser apenas ato, né? É um ato que comunica, que ganha caráter simbólico e abre espaço para a palavra, para o sonho, para a fantasia, para tudo isso que a gente aí entende, né? Então, eu acho que assim, eu vou trazer um pouco das fotos aqui, que também, como a Lu, espera só um pouquinho, deixa eu achar aqui. Acho que só enquanto a Silvia está achando, eu vou pedir licença para contar, Silvia, de quando você fala desse lugar que vai também passando por toda uma equipe que é de educadores. Acho que é uma prática do Acaia ter também uma mesma pessoa em diferentes lugares, né? Então, eu estou no barraco, mas estou na biblioteca, né? A psicóloga está no barraco, está na oficina dos sentimentos aqui, e isso vai gerando troca, vai gerando escuta, né? Depois, se sobrar tempo, a Silvia falando sobre esse lugar do quanto a criança está afetado pelas suas memórias, né? De casa. Me fez lembrar um relato que depois, se sobrar tempo, eu digo. Deixa a Silvia passar, que eu estou preocupada com o tempo. Olha, aqui então a gente tem o espaço da oficina, de uma oficina, um dia na oficina, né? Aqui, assim, algumas imagens, pequenos, né? Às vezes eles se organizam em pequenos grupos, às vezes eles se organizam num grupo só. A oficina muda muito de cara ao longo de todo o processo, né? Essa foto eu acho incrível porque, assim, entendendo os espaços de moradia na favela, né? Essa grande construção, assim, de pessoas, né? Tentando caber ali dentro daqueles espaços, é muito parecido, assim, se a gente pensar como os espaços são organizados, né? Esse também é um exemplo de uma menina, e tanto dando essa ideia que a Lu acabou de trazer, né? Uma criança que chega aquele dia no Acaia muito desorganizada, teve uma semana muito difícil, teve uma agressão familiar dentro de casa, o pai agrediu a madrasta. Nesse dia, o pai, na hora que está levando eles para a escola, ele tem um embate com a polícia e ele sofre uma violência policial. E ela chega nesse dia no Acaia muito, muito, muito impactada e muito afetada por tudo. E ela tem uma escuta do professor, o professor de biblioteca conversa já com quem estava nesse dia como psicólogo, acolhemos a criança. E, no final, ela vai para o ateliê de artes e faz ela fez uma fratura exposta, que eu acho que quase que tentando dar conta de representar toda a dor e que foi que ela viveu naquele dia. Acho que isso dá muito essa imagem de transversalidade, de um espaço que está aberto para acolher questões, né, que trazem muita desorganização, situações muito disruptivas, né? Aí, o que eu poderia dizer, né? Eu acho que só para a gente abrir aqui para conversar um pouco, eu vou fazer um giro do que são os nossos ateliês. Então, só para vocês terem uma ideia aí da potência que é você poder trabalhar e encontrar formas de comunicar experiências, emoções, afetos e a possibilidade de transformação. Então, aqui, no caso, eu estou falando do ateliê de arte, tá? Tenho 3 situações do ateliê de arte. De novo, ateliê de arte, que é um grande ateliê dentro do Acaia. O ateliê de marcenaria, nós temos desde os menores até os mais velhos, que frequentam uma outra marcenaria do lado. Aqui é uma atividade de ciências, que já é uma atividade da escola, né, integrada assim, à rotina escolar, ao currículo escolar. Estamparia, um trabalho grande que eles fazem de estamparia. Música, oficina de som, que é uma coisa também super importante, né? A cultura, de onde se vem, falar de outras culturas, sair
de uma determinada perspectiva, acho que a Lu pode falar melhor que eu a respeito disso, do trabalho que se faz na biblioteca, nas leituras, né? Eu vou falar bem rapidinho, eu vou pegar. Aí, pronto, já que me apareceu aqui, Silvia, olha. Capoeira, biblioteca, que é a área Biblioteca. da Lu. Eu vou falar bem ligeiro mesmo, mas ligeiro e devagar ao mesmo tempo. Eu acho muito importante trazer esse lugar de que cada área, né, ela não existe sozinha. Ela existe junto com o ACAI, junto com os profissionais. Então, ao lado aqui, essa é uma aula de literatura para os pequenos, para o primeiro ano, e muitas vezes a biblioteca, por ser o lugar da palavra, é assim que a gente define esse espaço aqui, é o lugar onde vem muitos exemplos, né? Então, é o momento onde a gente também decide validar o que vem de dor, acolher o que vem de dor, perdão, mas também validar o que vem de poético dessa criança dentro desse mundo, né? Em uma dessas oficinas, eu li um livro chamado Meu Crespo é de Rainha, e uma criança sai correndo, porque a outra diz, olha, fulana, é o livro da nossa cor. E ela disse, não é, eu não, era uma criança negra apontando para outra criança negra, né, que eu estava apresentando um livro no qual elas se viam, e ela ficou brava, chorou, pulou, se limpava porque não queria ser daquela cor. E a amiga da mesma idade, já ali, já bem resolvida, foi acolhendo e foi cuidando. E eu chegou um momento também que mulher negra sendo, já não dava conta do assunto, então sempre tem algum psicólogo ou alguma psicóloga, na medida do possível, junto com a gente, para tentar também mediar. Mas também na aula de biblioteca vem questões como uma menina de 3 anos, numa atividade, ela me trouxe uma flor amarela, e eu disse, por que você escolheu essa flor amarela? Ela disse, porque é a cor de curar o mundo, Pro. E 3 anos depois eu reencontro com ela pós-pandemia, já estava com 5, 6 anos, eu disse, ela estava com uma flor amarela, um laço decorando o cabelo, e eu digo, por que você está com esse laço amarelo? Ela disse, eu já te disse que eu gosto dessa cor, porque ela é a cor que alegra o mundo. Então, sustentar narrativas que também sejam narrativas que fogem desse contexto de dor, é uma janela que a gente abre aqui na biblioteca, sabe? Enfim, era esse comentário rápido. Esse é um trabalho que foi feito aí que chama Minha Primeira Biblioteca. Depois a Lu também, se quiser falar, é maravilhoso esse programa. A gente tem aqui aulas, né? Tem aula na CAIA, tem aula de práticas de linguagem, tem aula de matemática, também tem isso, né? E aqui eu acho que essa ideia dele circulando pela cidade, porque a cidade é quase que impedida, né? As pessoas não saem dali, daquele lugar, você está dentro da cidade e você não sai, você não se sente autorizado a sair e circular pela cidade, né? Então, são 2 visitas a museus, exposições, e eles no ônibus, indo para o museu, né? E aqui também pegando o metrô, que é um lugar também. Eu só queria terminar dizendo isso, né? Que eu acho que nós somos uma escola experimental. A gente é um grande laboratório de ideias. O ACAI, ele permite você ter muita autoria no seu trabalho. Acho que todo mundo que está dentro do ACAI tem algum tipo de autoria. E tem que sustentar também experiências que são muito angustiantes. Por isso que eu acho que tem um trabalho aí com a equipe que é fundamental. Sabe? É um trabalho de redes de apoio, para que você possa sustentar também determinadas experiências, que inclusive remetem, às vezes, às próprias dores, às próprias marcas, às próprias violências sofridas. Então, eu acho que aí a gente tenta fazer esse trabalho equipe, em conjunto, né? Ninguém faz esse trabalho sozinho. E a gente vai tentando pensar, o nosso desejo é que, em algum momento, partes desse trabalho possam se tornar políticas públicas. Hoje, por exemplo, a gente acaba de abrir um centro de formação para professores e
estamos começando um trabalho dentro das escolas públicas da região. Isso depois de quase 20 anos de trabalho no Acaia, com muita dificuldade de estabelecer essas parcerias. Então, acho que assim, é um trabalho que eu acho que, acima de tudo, a gente vê a potência, a possibilidade de transformação que você oferecendo, né, aquilo que, vamos dizer assim, qualquer sujeito humano precisaria para poder se desenvolver e encontrar seu lugar no mundo. Então, acho que é por aí que a gente entende o que é educação, o que é cuidado, o que é saúde, o que é cidadania, tudo isso, né? O que é direito humano, fundamentalmente, né? Acho que eu fico aqui e a gente pode abrir aí a conversa. Obrigada. Muchísimas gracias, muy bueno, excelente. Bueno, ahora habría que darle lugar a quienes quieran participar. Sí, Joyce. Por favor. Eu queria dizer da minha satisfação de, mais uma vez, escutar, né, a Sílvia e hoje conhecer a Luciana, né, sobre esse trabalho, a Escola Acaia. E eu conheci a Sílvia através de uma publicação numa revista sobre a Acaia. Não sei se tu te lembra, Sílvia, que eu escrevi para ti, sim, dizendo quanto eu me identificava com essas ideias, e a partir daí a gente se conheceu. Então, assim, o entusiasmo de vocês, ele é algo que contagia, esse entusiasmo de trabalho com vocês, pelas questões do significado que tem esse trabalho, né? Porque é um projeto de humanização, é um projeto de subjetivação, é um projeto de transformação, como tu diz, Sílvia, né? E ele vai muito ao encontro do que, na gestão passada, né, a Beth e uma equipe organizaram, que é o manifesto, né, chamado Vidas Marcadas. Então, assim, o quanto é necessário que a gente pense nessas vidas marcadas e o quanto nós, psicanalistas, temos, né, com que contribuir, né, em termos de criação de possibilidades de existência para esses sujeitos, para esses indivíduos, né? Então, assim, isso é um trabalho comovedor, isso é um trabalho estimulante. E mais uma coisinha, porque eu sei que tem mais gente, eu gostaria de falar mais, mas né, em outro momento. O significado que tem a questão do lugar de passagem, de deixar de ser um lugar de passagem, né? Numa viela onde apenas as pessoas devem, como todos nós passamos e invisibilizamos tudo que há ao redor, é um lugar que se coloca como uma legitimação, seja do brincar, seja do apenas ocupar o espaço, e que ele não seja um lugar de passagem. O significado que tem isso para essas crianças com vidas marcadas, para esses pais que devem se perder muito, né? Então, assim, a favela de linha, ela passa a ficar grandiosa com esse projeto de vocês. Ela deixa de ser uma linha estreita, ela fica, né, grandiosa. Parabéns. Gracias, Joyce. Bé? Bom, eu também já tinha contato, através da Sílvia, de ver relatos sobre esse trabalho. Hoje também conheci a Luciana, eu tinha a impressão que já conhecia a Luciana também, talvez de algum webinar, alguma situação assim. Mas eu queria cumprimentar muito vocês pelo tocante que é o trabalho, e até eu diria assim, para a gente que tem aspirações de entrar em contato com esses dilemas do social que nós vivemos no Brasil e em toda a América Latina atualmente, é inquietante, porque vocês já têm todo um trajeto que é um percurso lindo e importante, muito bem estruturado, que é difícil, e sempre em construção, e isso é uma coisa muito difícil, é algo muito difícil da gente conseguir sustentar, eu sei porque em micros trabalhos que se tem, a gente já vê o quanto é difícil.
quanto mais construir quase uma comunidade, né, neste sentido. Eu teria algumas perguntas, assim, que me interessam até para pensar nesse trabalho, assim, qual é a dimensão da equipe? Quantas pessoas trabalham rotineiramente nesse trabalho, assim, envolve, pelo que eu entendi, professores, psicanalistas, enfim, enfermeiros, pelo que eu escutei, e qual é o tamanho dessa equipe, qual é a dimensão dessa equipe, assim, e se desse para brevemente, como é que foi se estruturando, assim, uma equipe tão diversificada e que sustenta com essa garra esse trabalho. Outra coisa eu fiquei pensando, bem rapidinho, já estou terminando. Outra coisa que eu fiquei pensando é como se dá nestas oficinas de sentimentos e em todo o trabalho, porque deve acontecer, vamos dizer assim, as infiltrações transferenciais dessas crianças e adolescentes. Eu tenho experiência, assim, com um grupo de crianças, de grupo terapêutico com crianças, e a transferência é muito intensa, é muito intensa. Teve já, eu trabalho com uma colega, já sempre a mesma colega, e teve um final de uma sessão de grupo que ela disse, eu acho que não vai dar para continuar. Sabe, assim, foi uma sessão que as crianças nos amarraram com uma cordinha que tinha, e que foi muito intensa, assim, a vivência daquela experiência, e ficaram nos, claro, atacando, assim, né, com intensidade transferencial, e depois ela saiu com a sensação, assim, de não conseguir continuar, e depois eu tive essa mesma sensação num grupo onde as crianças tiveram um momento de erotização e de exposição e de querer mostrar o corpo, assim, muito forte. Chegou no final da sessão, eu pensei, mas isso é loucura, eu não pensei só como eu falei. Eu digo, isso é a loucura. Assim, eu sentia que estava no meio do caos. E impressionante, depois destas sessões, que a gente acha que vai continuar, isso parece que é uma baixa, assim, mas é sempre um grupo contínuo de crianças. E eu fiquei pensando como se dava isso num grupo onde as crianças são, e adolescentes, eu não sei, são volantes, digamos, entram e saem de acordo com o seu desejo. Era isso que eu queria saber, assim, escutar vocês mais. Gracias, Beth. En vista del tiempo que se nos está pasando, quisiera que intervenga Anne-Marlise, Aline, y quizá que pueda cerrar Silvia o Luciana respondiendo a tu pregunta. Me toca frustrar, disculpe. Posso falar? Sim. Tá, obrigada. Bom, eu já conhecia também alguma coisa do projeto, né, da Caia, mas hoje pude ter uma ideia melhor. Me desculpo porque no início não consegui chegar desde o começo, então eu posso também ter perdido alguma coisa que pudesse ter sido falada no começo. Parabéns, como todo mundo, né? Eu botei ali no chat, é um trabalho que alimenta o corpo e a alma, né? Não só das crianças ou adolescentes, mas de quem está lá junto, né? Isso todo mundo sabe, que quem trabalha ali também está muito alimentado. Mas eu queria, pegando agora até esse gancho da Beth, nessa sensação de enredamento, né, ou da loucura, enfim, a sensação, vamos dizer, disso como algo que impacta no sentido de paralisar e ser excessivo para quem trabalha, então eu não posso trabalhar, e o sentido da rede, o enredar como rede, né, que também foi colocado antes, que são necessidades, naturalmente, que essas crianças e adolescentes têm, que a rede funcione, né? Mas dentro disso, então, a gente sabe que o econômico, para a implementação de qualquer coisa dentro até, né, das sociedades de psicanálise, o econômico barra muito e barra tudo. Quando tem que entrar dinheiro, né, na organização de alguma coisa, nós vamos ter resistências enormes e, às vezes, impossibilidade.
Então, todo projeto que não envolver dinheiro de uma sociedade funciona mais facilmente do que o que envolve dinheiro, né? Então, como foi implementado a CAIA, me parece que ele é fora da sociedade, psicanálise. Ele é por psicanalistas ou por pessoas que trabalham. Eu gostaria de ter uma ideia mais clara desse trâmite do financeiro. Como é que como é que começou, quem é que paga as pessoas, como é que isso funciona, né? E no mais, enfim, parabéns, é um trabalho maravilhoso que encanta a gente toda vez que a gente ouve, né? Obrigada. Gracias, gracias también. Aline, quiero recordarles también que cualquier pregunta que tengan, pueden continuar el diálogo a través del Facebook. Aquí no se cierra. Yo sé que este tema da mucho que pensar, ¿no? Y querer saber más, pero no, el tiempo es limitado. Disculpe. Aline. Não, eu só queria dar também parabéns. É belíssimo esse trabalho, eu também já tinha tido contato antes, enfim, né? E dizer, eu fico encantada de ver como ele é completo, como ele é pensado, como ele foi desenvolvido em diferentes áreas e essa articulação dessa equipe, né? E fiquei pensando desse trabalho de apoio entre as equipes, de querer escutar um pouquinho mais disso, porque para sustentar um trabalho desses tem que ter muito trabalho em equipe, né? E a outra questão que eu fiquei pensando, que me chamou também muito a atenção, é essa saída da favela para fora, sabe? O simbolismo disso, a apresentação de um outro mundo, parece. E que mundo é esse que é apresentado, que vai para os museus, vai para a arte também, né? Essa ligação, assim, me pareceu muito interessante isso, né? E eu acho, assim, que esse trabalho traz a cor, né, de curar o mundo, né, de curar as dores, assim, dessas crianças e de todos nós, na verdade, porque também não deve ser fácil sustentar, como estava dizendo a Beth, esse lugar de educadora num espaço como esse, vendo tantas questões e se identificando, às vezes, com essas questões, né? Muito obrigada, então, Luciana e Silvia. Realmente, assim, maravilhoso. Bueno, gracias Aline, Silvia y Luciana. 1 minuto para cada una. Bom, eu vou falar rapidinho e você termina, Lu. Eu só vou dizer 2 coisas que eu acho super importantes, que foi, né, a questão da transferência, né, que eu acho que a Beth trouxe, que eu acho que é muito interessante pensar o seguinte, né, tem uma pessoa que a gente dialoga muito na CAIA, que é um psicanalista, que chama José Moura Gonçalves Filho, que é da USP, e ele fala que ali no CAIA ele entende que as pessoas que estão ali elas propiciam o estabelecimento de transferências. E se você não tem essa condição, é muito difícil você se sustentar nesse trabalho, tá? Ele traz essa ideia de que a gente tem que estar preparado para lidar com transferências de angústias demolidoras e curadoras. Então, é mais ou menos essa linha, né? Que por isso que é tão, às vezes, angustiante sustentar o trabalho, mas é na transferência que a gente observa a construção da narrativa, né? Onde você encontra transferência, passa a ver narrativa também. Então, eu acho que essa é de fato, um pilar desse trabalho, né? E eu vejo ali educadores, professores, todos que se sustentam. Essa equipe foi formada há muito tempo, durante muitos anos, pessoas que já estão lá há muito tempo, gente que vem chegando, é uma equipe que está sempre em movimento. Nós temos aproximadamente, acho que 90 pessoas trabalhando na CAIA, tá? E quem quiser mais informações, depois eu posso dar. Nas redes sociais também é interessante, tem bastante da nossa história e do nosso trabalho nas redes sociais, tá? Outra coisa que eu queria dizer é que agora a gente está num processo de sistematizar o conhecimento desses anos todos de trabalho. Então, nós estamos lançando o que a gente chama de Cadernos da CAIA, onde nós estamos contando a história da CAIA. Nós já lançamos o primeiro caderno, né, que chama Desalojados. E a ideia do Desalojados é justamente a ideia de que qualquer pessoa, para estar nesse lugar,
tem que se desalojar de alguma coisa para poder encontrar outra forma de estar, de escutar, que é um pouco tudo isso que Lu trouxe aqui de uma maneira belíssima. Então, eu acho que não respondi tudo, faltou alguma coisa, mas eu posso depois conversar aí a respeito, quem quiser continuar a conversa. Tá bom? Muito obrigada aí pelo comentário. Silvia, só quem é que financia? Quem financia, tá certo. Então, o trabalho do Acaia, o Acaia é um instituto sem fins lucrativos, ele foi fundado por uma artista plástica e a maior parte dos recursos financeiros veio de uma família que entendia que queria investir em educação e cultura para diminuir aí o abismo social que a gente vive. E a gente tem hoje uma parte que tem a ver com parcerias, doações, mas o grosso do nosso, vamos dizer assim, da nossa manutenção vem da família, e é uma coisa fundamental, porque ali você consegue sustentar um trabalho regular, você consegue contratar profissionais que estão trabalhando em condições dignas, com toda a estrutura que você precisa para fazer um trabalho como esse. Então, nós vivemos realmente uma situação. Agora, tem uma diretora da Acaia, que é a nossa parceira, psicanalista, fundadora, Ana Cristina Sintra, inclusive tem um livro muito bonito que chama Oficina dos Sentimentos, acabou de lançar, quem tiver interesse de olhar. E ela diz uma coisa que eu acho muito interessante, ela diz, um aluno do Acaia, ele custa menos que uma criança internada na Fundação Casa. Esse é um dado muito importante para a gente pensar em termos de política pública. A Fundação Casa, para quem não sabe, é uma instituição que abriga menores infratores no Brasil, né? Então, só para trazer esse dado aqui que eu acho importante. Lu. Eu acho que eu não vou responder nada, eu só vou pegar um eixo pequenininho, porque eu acho que você já trouxe o panorama geral, mas acho que quando a Beth falou dessa equipe multidisciplinar, como é que ela se compõe, né? Eu gosto de me ver dentro dessa equipe e acho que tem um propósito institucional nessa composição, então de ter pessoas de vários lugares, de várias culturas, né, daqui do Brasil, e tem pessoas também que somam a esses nossos saberes que não são do Brasil, e tudo isso eu acho que, de novo, vai de encontro às pessoas que a gente atende, né, são pessoas que vêm de muitos lugares, né, hoje a gente tem, inclusive, essa mistura, eu não sei se a palavra é essa, mas a gente está tentando fazer uma junção, abrir janelas para que crianças de outras classes sociais venham compor também a escola, o nosso aprendizado, né? E que ela possa entrar em contato e tanto aprender quanto ensinar sobre outras culturas e outros jeitos de estar no mundo. Então, eu acho que a equipe e o público atendido, eles são reflexos desse pensamento institucional que é o Acaia. Eu queria terminar dizendo uma frase, tem 3 linhas, talvez, de uma autora que a gente estuda na biblioteca, que a gente estuda nas favelas, e que eu gosto, que é Conceição Evaristo, que traz esse lugar de classe e de ascensão para além da classe, que é: tenho tido e gosto de afirmar que minha história é uma história perigosa. Como é a história de quem sai de classes sociais populares, de uma subalternidade, e consegue galgar outros espaços, que eu acho que é isso que a gente busca enquanto instituição, abrir horizontes. Lindo. É isso. Muchísimas gracias a ambas por participar en el espacio de Diarios en la Calle. Seguiremos en contacto porque ha dejado muchas inquietudes este trabajo tan bonito, tan interesante que hacen ustedes. Bueno, aprovecho estos segundos, ¿no?, para anunciarles nuestro próximo Diarios de la Calle, que lo estamos programando, que presentará
Elda Irungaray, que está acá, miembro de APA, que tratará sobre abuso sexual infantil, detección y asistencia en un hospital público en Buenos Aires. Así que estamos coordinando la fecha y próximamente les estaremos anunciando. Sí, Silvia. Carmen, eu posso fazer uma última parte que não tem nada a ver com isso, que outro dia a gente estava falando assim, eu queria relembrar todo mundo, eu sei que todo mundo aqui está já sabendo, né? Mas que a gente espera que no próximo congresso, que vai ser da FEPAL em setembro, transitoriedades e incertezas, a gente tenha muito espaço para discutir clínica na comunidade, pensar formas de trabalhar, teorizar e trocar experiencias, es eso. Sí, es toda una oportunidad. Muy bien, muchísimas gracias a todas por asistir, por su interés, ¿no? Y por su entusiasmo. Gracias. Muito obrigada, viu? Obrigada mesmo. Prazer estar por aqui. Olha, estava ótimo. Muito obrigada, gente. Muchas Obrigada, gracias. Silvia.